ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite, estamos aqui para mais uma apresentação do programa ACE na TV Floripa, Canal 4. Programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e sábado às 19h30. Você também pode assistir este programa através do site www.tvfloripa.org.br. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense. Hoje, com 80 anos de existência, tem seus objetivos congregar, participar com os engenheiros de todas as atividades que a engenharia coloca aí à disposição da sociedade, congregando, informando, fazendo um treinamento também aos profissionais de engenharia ao longo dos anos e se atendo às questões da engenharia como um todo. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco o engenheiro mecânico Honorato Tomelin, um especialista há muito tempo, professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria que você se apresentasse, Honorato, fazendo um breve resumo do teu currículo profissional. Aí eu sei que é um vasto currículo, mas você podia sintetizar para que os nossos telespectadores pudessem conhecer um pouco deste excelente profissional que contribui muito com a sociedade sempre presente. Celso, obrigado, boa noite, telespectadores, é um prazer estar aqui no programa da nossa original Associação Catarinense de Engenheiros, a mais antiga, mais perfeita, mais organizada de Santa Catarina, e que agora ocupa um espaço na mídia eletrônica através de um programa de TV semanal. Parabéns, portanto, por essa iniciativa, é mais uma demonstração da eficiência e do comando que você vem fazendo à frente da nossa entidade maior. Obrigado. Eu agradeço o convite. Meu nome é Honorato Tomelin, eu sou engenheiro mecânico e, como tenho dito, com o passar dos anos, acho que sou um engenheiro da cidade. Hoje você encontra algumas pessoas que estão interessadas em defender pontos de vista que fazem parte do conjunto da nossa vida. Não precisa nem ser engenheiro, precisa cuidar desse interesse da casa. Eu comecei aqui na engenharia mecânica, na Universidade Federal, e me formei em 1967, faz muito tempo. Porcado de tempo, Formei com 21 anos. Era a segunda ou terceira turma de engenharia? Segunda turma de engenharia. Segunda turma de engenharia que a Brilhantes, Universidade Federal de Santa Catarina teve. Brilhantes engenheiros, hoje profissionais consagrados. Curso também acabou se consagrando como um dos melhores cursos de engenharia do país, com renome internacional. Enfim, valeu a pena. Eu fui durante 8 anos chefe do departamento, primeiro, e 8 anos chefe do departamento de engenharia mecânica, e acompanhei muito a administração do então professor Caspar Pérez Temer, que essa semana, através da Assembleia Legislativa do Estado, recebeu o título de cidadão catarinense, portanto, um prestígio à nossa universidade. Fui professor e, no exercício da profissão, tive algumas atividades muito interessantes, e uma delas diz respeito à nossa atividade comunitária, que é aquela de representar a universidade no Conselho Regional de Engenharia. E neste Conselho Regional, por dois mandatos, digamos assim, eu tive o prazer de receber talvez um diploma que eu tenho mais carinho, que é o diploma de serviços relevantes prestados à nação brasileira. Então, nessa linha de atividades da comunidade, eu desenvolvi uma série de projetos. E essa você vem atuando há bastante tempo, desde quase da sua formação, e cada vez mais se dedicando às causas da engenharia também, né, Tomelin? Eu tive algumas passagens interessantes. Por exemplo, quando da implantação do Programa Nacional do Álcool, a coordenação nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi iniciativa nossa.
Isso permitiu implantar o carro que ninguém acreditava, aqueles programas de conversão, né, e de adaptação. As empresas internacionais não acreditavam nos motores a álcool. E hoje, todo carro é flex, né? Então, uma contribuição técnica muito importante, acho que uma passagem positiva. Nesse ponto do carro, da conversão do carro a álcool, do carro a gasolina, que foi convertido a álcool, eu me recordo e quero prestar aqui uma homenagem ao meu irmão, também engenheiro mecânico, César Ternes Leal. Meu aluno. Que era aluno do Tomelin na Universidade Federal e era engenheiro do DR na época. E fez a primeira conversão de um Fusca a gasolina para álcool, e que depois o governador do estado, Esperidião Amin, emprestou ao taxista esse carro para ser usado aí em Florianópolis como um teste. Então, prestar aqui uma homenagem em memória ao meu irmão, engenheiro César Ternes Leal. Grande aluno. O César, me lembro bem dele. E junto dessa trajetória aí, nós juntos inauguramos o primeiro posto de fornecimento de álcool, carburante, chamado álcool hidratado, em Florianópolis, lá no Estreito, na cabeceira, do lado do continente. Primeira bomba fornecedora de álcool, você podia chegar lá e abastecer o veículo. Essa foi uma fase muito boa, teve muitos projetos interessantes na área da engenharia, fizemos com os nossos alunos diversos protótipos de veículos, né, desde os chamados veículos fora de estrada, que hoje ainda são brinquedos de tecnologia muito interessante, que servem para desenvolver o conceito de construção de um veículo. Fizemos barcos, fizemos aviões, fizemos uma série de projetos interessantes, tenho muita satisfação. Tive muita atividade acadêmica, evidentemente, professor de diversas disciplinas. Me lembro uma vez um aluno meu que insistiu muito, Celso, que eu arranjasse uma vaga para ele, que ele queria se formar num semestre anterior, um semestre mais cedo. Mas não tinha mais vaga, a disciplina estava lotada, mas professor, sempre alguém falta, um ou outro acaba faltando. E acabei autorizando o concurso dele naquela disciplina, e na semana seguinte, na aula seguinte, ele não foi à aula. Eu encontrei ele, perguntei, por que você não foi à nossa última aula? Professor, se eu soubesse que era a última, eu tinha ido. Então, essas coisas da vida acadêmica são muito importantes, deixam a gente alegre. Tenho atividades na vida política, fui candidato a senador da República, gosto muito também, acho que todo ser é um pouquinho político, né? E tenho uma razoável e estimada presença na concretização da nossa ponte Hercílio Luz. Mas você tem mais uma participação, que você é presidente do Conselho dos Moradores da Praia Brava. Também é. Isso é atividade comunitária, cada um tem que dar um pedacinho, né? Um pedaço de si, realmente lá é um trabalho de um conjunto de obras de engenharia. A Praia Brava hoje é quase que um município, tem uns que me chamam de prefeito da Praia Brava. Mas nós temos uma atividade lá muito integrada, só fazemos projetos com empresas, quase todas de engenharia, através de profissionais. Na minha gestão na Praia Brava, ninguém acha. Esse negócio de achar não dá certo. Contrata uma empresa de engenharia, ela te traz um trabalho urbanístico, faz um trabalho... Faz um planejamento primeiro, depois apresenta o projeto e depois tem a possibilidade os custos, viabiliza a implementação e transforma isso numa realidade. Por isso ela é, de fato, a melhor praia da ilha de Santa Catarina. É uma das melhores praias, realmente a Praia Brava é uma praia muito boa, muito frequentada, tem bastante onda. Aqui nós temos um prazer em Florianópolis de ter praia para todos os gostos. A do Tomelin é a Praia Brava. Mas, Tomelin, nós vamos focar um pouco hoje sobre a ponte Hercílio Luz. Você se tornou, ao longo do tempo, um estudioso, um aficionado pelas causas da ponte Hercílio Luz. Então, fala para nós um pouco aí a história da ponte, sobre a sua construção, sobre até o momento da sua interdição primeiro aí. Como é que aconteceu tudo isso daí? Para que os nossos telespectadores, para o pessoal que não conhece essa história, poder conhecer um pouquinho. Eu até penso que não tem mais ninguém que não conheça a história da ponte Hercílio Luz. Mas uma coisa é verdade, com o passar dos anos, né,
E pelo fato de nós não termos usado a ponte há 32 anos, começa a surgir o time que não quer mais saber da ponte, nem conhece a ponte, só vê a ponte por passar por ela, se olhar para ela. Não faz mais parte. Então tem pessoas que estão com 32 anos de idade que não têm a menor ideia do que seja passar na ponte. Passar na ponte. Sentir o prazer do vento sul. O sujeito cruzava a pé a ponte Ercílio Luz. E ela balançava. Balançava, balança ainda, né? E hoje a ponte vista de longe parece que ela é inteira. Parece que ela não tem diferença nenhuma, parece que ela está completamente formada. Não é verdade. A ponte está numa situação bastante crítica. Eu estou metido nisso desde o governo do Wilson Kleinbin, o saudoso Wilson. Desde lá passei a estudar, desde o projeto de construção, a sua utilização, os motivos que levaram à sua interdição. E de lá para cá estamos vivendo essa triste cena de falta de competência de engenharia e de gestão de administração de projeto público para recuperar uma obra da magnitude que é a ponte Ercílio Luz. Mas aí cabe um parênteses também que eu gostaria de ressaltar. Se fala muito que a ponte está há 32 anos em manutenção. Ela está em manutenção somente há cerca de 6 anos para cá, porque antes ela fazia só a limpeza, pintura dos pontos de ferrugem, mas de restauração para recuperação mesmo, é recente, né, Tomelin? Muito recente. Aliás, nesse aspecto, a Ercílio Luz, quando inaugurada em 1926, mereceu um fantástico relatório técnico feito pelo Instituto Nacional de Engenharia, a pedido do então governador Ercílio Luz, que depois faleceu, o seu substituto deu continuidade, realizado sobre o apoio do Hospital de Caridade, através da Irmandade do Senhor do Espaço. E lá se dizia, olha, a primeira coisa a fazer depois da inauguração é cuidar da conservação. Até 1960 não foi metido um palito. Os primeiros 40 anos não teve nada de manutenção. Zero. Então, nós podemos conversar depois sobre isso. O que é conservação, o que é manutenção e o que é recuperação. E como diz o seu assessor, professor e amigo Roberto Oliveira, se você deixar para recuperação, o custo é 125 vezes maior. Penso, portanto, que o que nós estamos fazendo hoje é correndo atrás do atrasado dispositivo que o Estado sempre teve. O Estado gosta de fazer coisa nova e de inaugurar, mas não quer saber de conservar. Visto o caso das outras pontes que estão aí também, foram construídas e até agora a manutenção não começou. A gente já vê até placa caindo no mar. Nós que temos a nossa sede ali muito próximo dela, passamos por lá com frequência e vimos o estado da Pedro Ivo, que é também uma ponte metálica, portanto complexa, e o desalento que é a ponte Uma ponte metálica no mar, né? Um agente agressor muito grande. De fato, não é fato. A maresia não é pouca porcaria. Então é uma situação bastante drástica que a gente está vivendo aí. A ponte está interditada há 32 anos, mas em manutenção efetiva para a recuperação dela, entrou agora aí nos últimos 6 anos praticamente. Tá? E então essa empresa que está executando a reforma vem sofrendo com as consequências da sua execução, da dificuldade de execução. E nós vamos abordar um pouco sobre essa dificuldade de execução e a necessidade de tecnologia para se executar uma reforma de uma obra dessa, que nenhuma das outras similares foram recuperadas no mundo, para que a gente dedique um pouco mais do conhecimento para levar a vocês, telespectadores, a grande dificuldade que é restaurar essa obra. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos em seguida. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa, Canal 4. Esse é um programa com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA, e apoio da Caixa de Assistência dos Engenheiros, a Mutua. Hoje temos o prazer de ter aqui conosco o engenheiro mecânico Honorato Tomelin, um especialista aí nos estudos da obra de restauração da Ponte Hercílio Luz e que vem acompanhando isso há bastante tempo. Tomelin, nós falávamos no primeiro bloco aí sobre a recuperação e restauro desta obra. Existe uma dificuldade muito técnica, muito grande, né? Como é que isso, você podia dar uma explicação melhor aí para os nossos telespectadores? Eu gostaria primeiro de dizer uma coisa a todos vocês. Se diz que se gasta muito dinheiro com Hercílio Luz. É uma falácia. Isso não é verdade. Para manter uma obra-prima como esta, imagine o que não se faria para manter o Cristo Redentor, a Torre Eiffel. Então, o que nós gastamos aí, se comparado com outras obras que nós poderemos fazer isso, com números, é insignificante. Só que a ponte, como sofreu aqueles 36 anos sem nenhum tipo de manutenção, começou a sofrer num ambiente comprometido, que é o ambiente marítimo, e passou a ter dificuldades reais de manutenção. Manutenção é mais ou menos o seguinte: conservação é ter um automóvel, passar um paninho, passar uma cerinha. Manutenção é trocar o óleo, trocar a vela, trocar os pneus, etc. Quando você não faz nada disso, vai acabar na recuperação, manda para a oficina para fazer a pintura da lataria, trocar o motor, etc. Então nós saímos da conservaçãozinha e fomos direto para a condição de recuperação. O projeto de recuperação foi dividido em dois grupos. As duas cabeceiras, tanto do continente como da ilha, são as chamadas pontes fixas. Os viadutos. Que nós, dois aqui, com mais um especialista em ferragem, arrumaríamos. São pontes fixas, pontes simples, fácil de fazer. Mas a segunda parte, que é a parte pêncil da ponte, que é a ponte pendurada, isso é extremamente complexo. E esta recuperação da ponte pêncil foi feita através de um projeto de recuperação elaborado pelo DENIT, foi um presente do governo federal para o governo do estado, e que indicava um método de construção, de recuperação, exatamente inverso ao da sua construção, o que até parece lógico, né? Se nós construímos desse jeito, vamos demonstrar no sentido contrário. E se começou nesse sentido, até que uns especialistas contratados pelo consórcio vencedor mostrou que não dava para fazer assim, porque a ponte estava num estado tão deplorável de resistência física que ela não conseguiria aguentar nenhum carregamento sobre ela, como foi feito para a sua construção. Para a construção, sim, você tinha uma carga sobre ela em cima de peças novas, torres novas, estruturas novas, tudo novo. Hoje não. 88 anos. Não é nada novo. Tudo muito comprometido. 88 anos no salitre. É isso aí. Então, para evitar que se provocasse um desmonte, e aí as consequências do colapso seriam inimagináveis, só posso assegurar que todas as outras que caíram, morreu muita gente, e eram pontes pequenininhas, em lugares ermos. Não é o nosso caso. Nós estamos num lugar muito complexo, com vias de acesso dos dois lados,
com gente morando embaixo, com gente trabalhando com congestionamento com embaixo. congestionamento de tráfego. Enfim, nós estamos correndo um risco muito grande. Então não vamos nem falar nisso. Né? Daria um programa inteiro só para discutir sobre o que aconteceria com o virtual colapso. Aí, do projeto licitado, que foi em 2008, 2009, chegamos a 2011 com impasse. Disse, olha, não dá para fazer desse jeito. E tivemos que trocar tecnicamente o projeto, criando aquela chamada estrutura provisória, né? Que em vez de carregar a ponte de cima para baixo, vamos descarregá-la de baixo para cima. De baixo para cima não tem problema nenhum. Eu tenho um brinquedinho aqui, Celso. Você deve ter brincado quando era pequenininho. Chama-se mula manca. A mula manca é um brinquedo que tem uma base, né? E você acionando a base, você mexe com a mula. Imagine que essa base aqui seja a estrutura de sustentação provisória e que a parte de cima seja a ponte. Se a gente apertar ela devagarzinho, né, ela solta toda, ela fica mole. E isso permite que a gente vá lá e troque as peças dela. Tira a carga, ou seja, a chamada transferência de carga. Agora, a hora de fazer isso, como eu costumo brincar, não se pode exagerar no deslocamento, porque ela pode colapsar. Pode ter um colapso. Você vai cair? Não diga que sim. Não. Ah, você vai ficar em pé. Tá bom. Não é uma questão de saber perguntar, mas é um brinquedinho que mostra didaticamente que nós temos um serviço de engenharia muito complexo. Essa solução seria a mesma solução técnica se nós tivéssemos que apenas desmontar a ponte. Então, não vamos desmontar, não vamos mais usá-la. Temos que fazer do mesmo jeito, não poderíamos desmontar lá de cima para baixo também. Teríamos que fazer aquela plataforma para qualquer jeito, suportar. para levantar, para ir tirando aos poucos os pedacinhos de cada um da ponte de luz. Então, isso aí eu já considero um avanço muito grande do consórcio que gerencia a engenharia da segunda etapa. Felizmente, através de consultores contratados e empresas nacionais de engenharia, que indicaram em relatório, primeiro, os 5 riscos de colapso. 5 tipos. Por exemplo, as barras de Olhau é um tipo de colapso, como se fosse um aneurisma. Só que são 360 barras. Então, são diversas. Pode estourar aqui, em alguns lugares. As rótulas de sustentação das rótulas também estão comprometidas e é necessário substituí-las. Agora, para fazer essa substituição da rótula, é um trabalho aí... É coisa simples, é só levantar as torres. Só simples. Como é que faz para levantar as torres? Então, esses trabalhos todos de engenharia transformam a Hercílio Luz, o processo da Hercílio Luz, como se nós, engenheiros, fôssemos donos de uma orquestra sinfônica, onde teríamos um maestro que cuidaria da coordenação de todos os músicos. Mas só que os músicos têm a turma da percussão, é um time. Quem sabe serão esses os mergulhadores, que fazem um trabalho específico, uma região completamente difícil. Muitas vezes um mergulhador desce lá, solta o cabo, ele vai parar lá depois da Colombo Salles. Só para exemplificar, pessoal, os mergulhadores que trabalham ali naquela obra de restauração, eles podem mergulhar por 40 minutos num dia e descer a uma profundidade de até 30 metros. Depois eles não podem mais trabalhar no mergulho naquele dia. Então, tem uma equipe de 5, 6 mergulhadores que estão mensalmente desenvolvendo o trabalho mensal lá para os estaqueamentos necessários e as estruturas que foram colocadas ali que a gente, quando passa, vê. Então, e eles têm que estar amarrados porque a maré leva, tem dias que pode mergulhar, tem dias que não pode mergulhar. Então é um pouco complicado. E a visibilidade é próxima de céu. A visibilidade é menos do que um palmo à frente aí. É muito difícil. A rigor eles trabalham tateando as coisas. Tateando e colocando lá
parafusos e abraçadeiras de ferro em colunas de diâmetro maior do que 1 metro. Não, é um serviço, quem vai de perto lá e visita a ponte, enxerga a obra que nós estamos fazendo. É uma obra de alto risco, né? Que nenhuma foi restaurada, né? E quando nós conseguimos fazer essa estabilização da ponte, nós podemos assegurar que ela não vai mais cair. Nós vamos sair do ritmo do colapso total e partir para um colapso parcial. Por exemplo, você pode fazer um prédio e cair um andaime de um lado. É um acidente, mas o prédio não vai cair. Então nós podemos, esse ano, até o final desse ano, trocar essa fase. Ou seja, o governo do Estado poderia assegurar que a gente poderia garantir que a Hercílio Luz não cai mais. Eu acho que essa seria a grande missão para o próximo período a se enfrentar, estabilizar a ponte Hercílio Luz, porque ela corre ainda risco, nós temos risco de colapso, mas tem essa segurança de poder macaquear, levantar e manter a estrutura do vão central estabilizada. Eu acho que hoje é o mais importante para que a gente pense isso como símbolo catarinense, como representa o Cristo Redentor, que você muito bem falou lá no Rio de Janeiro, ou a Torre Eiffel para a França, para o mundo todo, e a ponte Hercílio Luz para Santa Catarina. É verdade. Eu penso que esse é um desafio para um engenheiro da cidade, né? E quem gosta de Florianópolis, quem gosta de Santa Catarina, quem gosta do Brasil, com certeza jamais poderia imaginar chegar nessa ilha e não encontrar ali a Hercílio Luz. As pessoas estão acostumadas, eu frequento a região da ponte muitas vezes, 2 ou 3 vezes por semana, veja a quantidade de gente que para lá na ponte só para ter o prazer de bater uma fotografia, né? Não consegue nem chegar perto dela, não consegue caminhar sobre ela, pô, perde um prazer. E ela vai ter acesso de bicicleta, vai ter acesso a pé. Um outro fator que compromete também a execução das obras é a necessidade de alteração do projeto gradativamente ao avanço das obras. Exato. Porque vai surgindo dificuldades que você não tem a solução ali, você vai ter que analisar, estudar, criar uma solução. Ou seja, a orquestra não tem uma partitura, tem muitos arranjos, né? E nós precisamos arranjar. A disponibilidade financeira, orçamento, necessidade é comprometida, é uma obra. A recomendação que eu deixo ao final do nosso programa é de que precisa melhorar a gestão pública. E isso, neste caso, se faz com uma grande equipe de engenheiros de engenharia de processo. Eu vejo as dificuldades, por exemplo, que o DENIT, que administra obras em Santa Catarina, com mais de 20 bilhões de reais de investimento, com uma meia dúzia de profissionais de engenharia para cuidar disso tudo, não dá. A ponte Hercílio Luz tem um fiscal, um engenheiro fiscal. Só para fazer a recuperação dos pilares a 30 metros de profundidade. Já é uma obra complexa. A força de trabalho também envolvida na execução da obra compromete a realização dela, mas isso tudo vem em função do que você está falando, recursos financeiros. Se você tiver recursos financeiros abundantes, você pode executar a obra. Agora, se você recebe pingadamente... No mês passado, consultando o site do DENIT, vi que a Ponte da Laguna recebeu 82 milhões de reais, só no mês passado. Nós recebemos 300 mil reais. Isso é absolutamente insignificante. Consulte, vá verificar e acompanhe. E participe dessa ação. Depois de restaurada a ponte, como que você acha que ela deveria ser utilizada? De segunda a sexta, numa primeira etapa, como transporte de massa. Sábado e domingo, vamos escolher alguma atividade social, econômica, cultural interessante para a ponte Hercílio Luz. Mas no começo, para desafogar 25% do tráfego de Florianópolis, a única solução de curto prazo chama-se ponte Hercílio Luz. Agradecemos aí a presença do engenheiro Honorato Tomelin no nosso programa da ACE na TV Floripa e nos colocamos sempre à disposição. Agradecemos também ao Tomelin por toda a sua participação na organização de 2 eventos que a ACE promoveu em relação aos aniversários de fundação da ponte. Nós comemoramos 87 anos
com um evento Ponte Hercílio Luz, como você pretende fazer para utilizá-la depois de restaurada. E esse ano nós comemoramos o aniversário de 88 anos da Ponte Hercílio Luz na Associação Catarinense de Engenheiros, discutindo também as obras de sua restauração. Então, você que é engenheiro e que ainda não se tornou sócio da ACE, entre no site www.ace-sc.com.br e se associe. E venha participar de nossas atividades, venha participar das discussões das necessidades que a sociedade precisa com obras de engenharia. Nosso muito obrigado. E Tomelin, fique à vontade para suas considerações finais. Boa noite. E olha, aposta em Hercílio Luz, vale a pena. Até semana que vem. Nosso muito obrigado a todos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.